Olá, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Esporte, tudo bem, Badá? Boa tarde. Tudo bem, Juninho, tudo certo. Badá, hoje nós temos uma entrevista, né, porque ontem foi o dia de reunião no Conselho da Chapecoense, hein? Durante o encontro foram discutidas possíveis estratégias para melhorar o atual momento da Chapecoense. Para falar um pouquinho mais, a gente tem aqui o presidente do Conselho Deliberativo, Rudimar Bortolotto, ao vivo com a gente. Rudimar, começar te perguntando já sobre o primeiro ponto discutido, né? A Chapecoense, lanterna no Campeonato Brasileiro, não venceu ainda no campeonato e claro que todo mundo que está em torno do futebol da Chapecoense está muito preocupado com a situação, né? O que foi discutido principalmente, o ponto principal nessa reunião ontem no Conselho? Boa tarde. Boa tarde, Espíndola, boa tarde, Badá, boa tarde a todos os ouvintes que estão assistindo o programa. Na realidade, a reunião foi na sequência que a gente fez a semana passada, de várias outras reuniões com o Departamento de Futebol, Conselho de Administração, Conselho Deliberativo, e faltava ainda, dentro do nosso planejamento, uma reunião, uma conversa com o Conselho Consultivo. Quem é o Conselho Consultivo? São os ex-presidentes e os sócios gram-beneméritos, né, e os ex-presidentes do Conselho Deliberativo e de Administração. Na realidade, o que a gente está fazendo é ouvindo todos os atores da Chapecoense, com a experiência, com toda a vivência que tiveram aí ao longo dos anos, para que a gente consiga encaminhar junto ao Conselho de Administração as melhores soluções e as melhores alternativas para esse momento que a Chapecoense está passando. Boa tarde ao Rudimar Bortolotto, obrigado pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Achei, quando a gente recebemos a notícia através da assessoria de imprensa, achei uma ideia interessante. Poderia confirmar quantas pessoas estavam e também se o departamento de futebol participou desse encontro que vocês tiveram? O Conselho Consultivo tem em torno de umas 20 pessoas, né? Estavam presentes 8 ou 9 pessoas, quase 50% do Conselho Consultivo, além dos membros do Conselho de Administração e eu e o Arthur, que somos os dirigentes do Deliberativo, né? Então, teve uma boa participação, me surpreendeu, tinha uma expectativa menor, né, do número de pessoas, mas realmente me surpreendeu. E é a primeira vez que a gente reúne o consultivo, é a primeira vez que se reúne aí nos últimos anos o Conselho Consultivo, que é um órgão estatutário, mas que pretendíamos reunir o ano passado, mas em função da pandemia acabou dissipando essa ideia e conseguimos fazer agora. Gilmar, muito se fala da questão de futuro do time, né? E aí a torcida fala bastante também, né? Porque até agora a Chapecoense faz a pior campanha de uma Série A, né? Em termos de participação na Chapecoense na Série A, não venceu ainda. E muita gente fala da questão de pensar já numa Série B do ano que vem, né? Vocês estavam com ex-presidentes aí, pessoal que conhece muito bem o futebol da Chapecoense, conhece a história. Foi falado alguma coisa nesse sentido? Se pensa nisso ou ainda não se joga a toalha em termos de bastidores da Chapecoense? Na realidade, os assuntos eram os mais diversos, né? A ideia realmente era ouvir, né, o que a voz da experiência tem e tem a contribuir com o clube. Entra em debate sempre a situação da Chapecoense, entra em debate sempre a ideia da campanha. Não há uma posição definitiva e unânime das pessoas e dos membros do Conselho de Administração em relação a aquilo que se deve planejar a partir desse momento. A minha opinião pessoal é de que, e eu nunca, na minha vida inteira, eu nunca joguei a toalha, né? Eu tenho o pensamento de que até que a gente tenha uma chance, a gente tem que lutar por ela, né? Então, é um posicionamento meu, né? Porque seria um demérito, né, para patrocinadores, torcedores, imprensa, toda a comunidade chapecoense, enquanto gestor, admitir que não estaríamos mais fazendo absolutamente nada para reverter a situação. Amanhã vai ter uma reunião que já está marcada do Conselho Deliberativo. Uma reunião, me parece que vai ser virtual.
E nessa reunião, um assunto que me parece que estará em discussão é essa nova lei federal que autoriza os clubes a se transformar em SA. A Chapecoense vai analisar essa situação, vai colocar em discussão, através do Conselho Deliberativo, com os conselheiros, qual é a visão da Chapecoense em relação a essa possibilidade que está sendo muito discutida em nível nacional. A lei ainda não foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, deve ser sancionada em breve, já foi votada na Câmara, no Senado. Será que poderemos, Rudimar, em algum momento ver a Chapecoense se transformar numa SA até como única maneira da sobrevivência do clube? O projeto de lei está aprovado e ele está no prazo de sanção do presidente, né? Então, essa semana aqui, acredito que vence o prazo previsto, né, para a sanção presidencial. E como nós tínhamos uma sessão ordinária prevista, né, para amanhã, incluímos em pauta o assunto para começar a esclarecer aos conselheiros o que é essa modalidade, essa nova modalidade legal e quais os impactos, né, em relação aos clubes de futebol. Seria digamos, não tem como não pôr o assunto em pauta, não tem como não considerar esse assunto, né, porque, na realidade, seria uma forma alternativa de se superar eventuais problemas econômicos dos clubes, né? Então, amanhã será o primeiro contato dos conselheiros com essa temática. Nós teremos a participação de um advogado especialista na área, ele é presidente da Comissão Nacional de Direito Desportivo da OAB, que é o Dr. Tulo Cavalazzi, e ele vai fazer uma explanação digamos, fornecendo as primeiras informações aos conselheiros para que o assunto amadureça, né, e a gente possa analisar com mais profundidade nas próximas sessões do Conselho. Rudimar, obrigado pela participação, sucesso para vocês aí, espero que a situação possa melhorar e tenho certeza que vocês também torcem para esse futuro melhor aí na Chapecoense. Um abraço. Um abraço a todos e obrigado aí pela oportunidade. Esse é o Rudimar Bortolotto falando com a gente, presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense.